Voltamos. Hoje falando sobre epidemiologia na doença de Alzheimer com a especialista, médica psiquiatra e epidemiologista, doutora Cleusa Ferri. Doutora Cleusa, voltando então, eu gostaria, antes de qualquer outro tema, que a gente falasse um pouco sobre os fatores de risco, se a senhora pudesse explicar para a nossa população. Quais Uhum. são, pelo menos, alguns desses principais fatores de risco que nós teríamos que controlar melhor para reduzir o número de casos de Alzheimer? Então, acho que os que a gente considera, assim, que todas as que são bastante, todos são muito importantes, né? E eu falei para vocês aí que tem 12 fatores estabelecidos como os mais importantes, que são responsáveis por 40% dos casos de demência no mundo. Agora, a gente precisa pensar naqueles fatores que também são fatores de risco para doença cardíaca, vamos dizer assim, cardiovascular. Então, se é hipertensão arterial, diabetes, obesidade, tabagismo, são fatores muito importantes para as doenças cardiovasculares, que também são importantes para o desenvolvimento da demência. Então, é muito importante que a gente tenha esse controle, né? Então, fazer atividade física, a gente sabe que a dieta é importante também. Hoje, por exemplo, hoje nós sabemos também que a poluição, né, que já é uma coisa mais difícil da gente controlar, mas a poluição também é um fator importante, né, para o desenvolvimento, para aumentar o risco, né, do desenvolvimento da demência numa idade mais avançada. O álcool também é um fator bastante importante. Então, são vários fatores que a gente tem que pensar e a gente pensar lá no início da vida, né? Escolaridade é um fator super importante também, né? Que a gente sabe que Uhum. a escolaridade está associada com risco maior, é uma escolaridade mais baixa, com risco maior do desenvolvimento da demência e essas questões que estão relacionadas à reserva cognitiva. E um fator importante que eu queria também chamar a atenção é a perda auditiva. A perda auditiva ela é muito comum, né? Ela atinge um número enorme de pessoas no mundo. Saiu o relatório da Organização Mundial ano passado. A gente sabe que com a idade é um fator também que acontece mais, está associado com o envelhecimento e é um fator de risco importante para o desenvolvimento da demência também. Então, é muito importante que a pessoa cuide, né? E às vezes as pessoas não percebem, acham que é próprio da idade, e não Uhum. existe um cuidado, né? Às vezes o uso de um aparelho pode contribuir para a redução desse risco. Nossa, incrível essa dica. Nós temos um envelhecimento da população brasileira, que é uma conquista social, porém nós temos muitas desigualdades, né? O Sul envelhece de uma maneira, o Nordeste de outra, enfim, por uma série de fatores, obviamente. Mas eu queria saber, epidemiologicamente, né, se tem influência envelhecimento desigual com a questão da doença de Alzheimer. Não, sem dúvida, né? Como a gente sabe que as pessoas podem desenvolver a doença mais jovens, né? Uhum. Mas é uma proporção muito pequena dos casos. A grande maioria né, das demências, elas ocorrem depois dos 65 anos de idade. Então, está diretamente relacionado ao envelhecimento da população. Isso que você falou, né, das diferenças regionais aqui do Brasil, que a gente já tinha mencionado um pouco, né, mas antes Uhum. na entrevista, eu acho que é fundamental a gente pensar. A gente tem, por exemplo, o último IBGE mostrou que a gente tem cidades do Rio Grande do Sul onde você já tem mais de 20% da população acima de 60 anos de idade, enquanto você Uhum. tem capitais da região norte e nordeste que só tem 4, 5% da população acima dessa faixa etária. Então, a gente tem aí uma diferença regional muito importante. E, sem dúvida, isso implica no número, né, de pessoas com demência que você vai ter nessas regiões. Não necessariamente a prevalência, eu não sei se dá para entender um pouco a diferença entre uma coisa e a outra, Claro. né? Uma coisa é o Aham. número, né? Se você Uhum. tem um número menor de pessoas acima de 65 anos, você vai ter um número menor de casos. Não necessariamente uma menor prevalência, talvez até nas regiões mais pobres do Brasil, a gente não tem esses dados concretos, uma prevalência maior, porque a gente sabe que a gente tem também o maior número dos fatores de risco aí que a gente estava falando. Claro, lógico. Agora, em termos de mortalidade, doutora Cleusa, como é que nós estamos em relação à doença de Alzheimer no Brasil? Então, o Brasil também, de novo, né, a gente tem, né, dados de mortalidade do Brasil inteiro, a gente tem algumas limitações com esses dados, mas a gente tem também desse projeto, né, que é o Global Burden of Disease, que é um projeto super importante, que ranqueia
tanto as doenças, tanto em relação à mortalidade, como em relação à incapacidade, né, e também a combinação desses dois dados, Uhum. que apontam que no Brasil, nas pessoas acima de 70 anos de idade, as maiores causas de mortalidade, a demência é a segunda maior causa de mortalidade nesse grupo. Né? E a gente tem entre as principais causas aí o AVC, né? E também o infarto. E ela é mais importante ainda nas mulheres, né? Você tem como causa de mortalidade, tem elas estão ranqueadas nas mulheres em segundo lugar e nos Uhum. homens em terceiro lugar nesse ranqueamento de causas de mortalidade. Poxa vida, até nisso, doutora, hein? Nós morremos mais. Não, Né? na realidade, você sabe, né, que a expectativa de vida das mulheres ela é mais É alta. maior. Ela é mais alta. Nós temos hoje uma expectativa, depois da pandemia, né, do Covid, pode ser que esse número se altere, mas a gente tem aí, né, dados anteriores mostrando que a expectativa de vida do brasileiro hoje é de 76 anos, sendo que da mulher é 79. Então, a gente vive mais, né? E por isso, talvez a gente... E também acabamos sendo um número maior também de pessoas, dos casos de demência, por conta simplesmente de uma questão demográfica, né? Por sermos um número maior nessas faixas etárias. Bom, eu queria saber agora sobre a questão do diagnóstico tardio, que infelizmente é uma realidade ainda nossa no Brasil, né? Os estudos epidemiológicos, eles podem contribuir para que a gente tenha política nacional de demência, inclusive, para que a gente possa tentar combater esse diagnóstico tão tardio? Então, e você tem razão, né? A gente fez uma estimativa ali, né, acho que foi em 2014, com os dados de dispensação de medicamento de alto custo, né, da dispensação de anticolinesteráticos. Nós estimamos, a partir desses dados, que a gente tenha um subdiagnóstico de mais de 70% de pessoas que têm demência no Brasil e que não têm o diagnóstico. Muito alto. É muito alto. A gente está numa situação intermediária, se a gente pensar no mundo inteiro essa dificuldade do diagnóstico, né? A gente tem países ricos, né, com taxas de 50% de subdiagnóstico, e países mais pobres, tem alguns dados da Índia, por exemplo, né, de atenção primária, de um ensaio clínico que eles estavam fazendo lá, por exemplo, que seja de 90% das pessoas sem o diagnóstico. E no Brasil, a gente está em uma situação que eu vou chamar de intermediária. E a gente sabe que medidas de políticas públicas podem reduzir bastante esse número, né? Na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, eles tinham uma taxa de mais ou menos 50%, eu não lembro agora se é uns 10 anos atrás, mas eles fizeram uma campanha muito grande. O próprio primeiro-ministro, na época, vindo a público, né? Não que ele tenha demência, mas ele fez uma campanha bastante importante. Eles fizeram uma campanha até para incentivar que os médicos de família fizessem o diagnóstico, né, aumentando o treinamento, etc. E eles conseguiram reduzir essas taxas de 50% para 30% de subdiagnóstico aí, eu acho que numa década. Então, é muito importante que a gente tenha esse tipo de política no Brasil, não é exatamente a mesma política, né, porque lá é uma realidade diferente da nossa, mas que a gente tenha uma política para que a gente possa reduzir, né, e oferecer o diagnóstico num estágio, não vou dizer em estágios precoces da doença, eu não gosto do diagnóstico precoce, porque o termo dá essa impressão de ser antes do tempo, né, mas o diagnóstico no tempo certo. A gente ainda faz num tempo depois, né, do tempo certo, vamos dizer assim, né, tardio. Seria importante que a gente fizesse no tempo certo, porque é a partir do diagnóstico que a gente oferece algum tipo de cuidado, né? Enquanto a pessoa não tem o diagnóstico, ela não tem conhecimento e a família também não, um tratamento ou um cuidado específico, né, para essa questão, ela pode ter outras questões de saúde, né, que a gente sabe que são muito comuns nas pessoas com doença de Alzheimer e as outras demências, mas ela não vai receber um cuidado específico enquanto ela não tiver um diagnóstico, né? Não, e até porque com o diagnóstico feito na fase mais inicial da doença, né, é diferente, inclusive na intervenção não só de medicamentos, mas de medidas não farmacológicas, né, que pode ajudar a retardar complicações, não é isso? A melhorar a qualidade de vida, inclusive, né, tanto do paciente quanto de quem cuida do paciente, que é extremamente afetado na doença de Alzheimer, né? A gente fez em 2011, Lina, um daqueles relatórios mundiais da Alzheimer's Disease International, que faz esses relatórios anualmente, que era especificamente sobre os benefícios do
do diagnóstico, na época chamando de diagnóstico precoce, né? Que eu gosto de chamar de diagnóstico no tempo certo. Uhum. E a gente viu que a evidência sobre os benefícios não é muito clara, sabe? Assim, apesar da gente de ser um senso comum, né, de que que é bom, né, a gente fazer o diagnóstico em estágios mais iniciais, Uhum. por conta de coisas como você mesmo mencionou, né? Primeiro que a pessoa vai estar numa condição de autonomia muito maior, né, para ela poder optar, né, e pensar e discutir com a família e planejar, né, questões Uhum. de cuidado que ela possa ter no futuro, quando a doença estiver mais avançada. Uhum. E você tem razão, tem algumas evidências mostrando também que o diagnóstico feito mais cedo, Uhum. ele diminui, por exemplo, a família consegue se preparar melhor, né, o paciente também, você retarda questões importantes, né, como internações, né, por outras questões, você tem aí evidência que mostra que você diminui o número de internações das pessoas durante todo o tempo de doença, se o diagnóstico é feito mais cedo. Mas ainda é uma Então, evidência muito, a gente precisa de mais estudos nessa área. incipiente ainda, né? Uhum. É mais o nosso desejo, né, por ter essa esperança de ter um diagnóstico no tempo certo e que a gente possa, inclusive, nesse meio tempo, de repente, até ter novas formas da gente tratar, de controlar, de bloquear a evolução da doença. Agora, a doença de Alzheimer, todo mundo diz que é uma doença coletiva, né? Porque atinge a família toda. O impacto no familiar e principalmente na pessoa que vira o cuidador principal é muito importante, muito forte. Uhum. Em termos de epidemiologia, de estudos, nós podemos também fazer algum tipo de relação, Cleusa, em relação a isso, ao impacto que causa na família inteira? Não, sem dúvida. Os números nos permitem, esses números, né, que a gente fala, eles são muito importantes para a gente dimensionar o Uhum. impacto que isso tem em termos de saúde pública para a população geral, para a sociedade, para o custo, né, da doença, Tá. para os serviços de saúde, mas o custo também para as famílias. Então, a Uhum. gente tem, eu acho que todo mundo já conhece, não sei, né, as pessoas que estão assistindo, tá, não sei se todas, mas existem estudos já mostrando que, por exemplo, em países mais ricos, porque eles têm já uma população mais envelhecida que a nossa, mas também porque eles têm serviços que provê, né, cuidados mais do que a gente tem aqui para as pessoas com demência, inclusive Tá. instituições de longa permanência, etc. Você tem um custo formal da demência Uhum. mais alto do que o informal, enquanto que no Brasil, né, e países, né, mais pobres, Uhum. você tem o custo informal muito mais alto do que o formal. Por quê? Porque a gente consegue fazer esses cálculos a partir desses números que a gente estava falando. Uhum. Você sabe que muita parte, né, do cuidado das pessoas com demência no Brasil são feitas por familiares e cuidadores informais, Uhum. que acabam arcando, vamos dizer assim, com grande parte do cuidado que essa pessoa necessita. Muito obrigada, viu, doutora Cleusa, pela sua participação. Obrigada a você, Helena, pelo convite. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br e nos acompanhe nas redes sociais. Beijo, gente. Muitíssimo obrigada. Até a próxima.